Seja muito bem-vindo ao canal Psicotrader. O meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos, sou psicólogo há 22 anos e atuo como trader no mini índice há 4 anos. Como psicólogo, eu sempre estive muito atento às minhas emoções, aos meus sentimentos e das pessoas que eu conheci e conheço durante esse período. E um fator que não precisa ser psicólogo para perceber, né, assim que você começa a interagir e se informar mais a respeito, é que as pessoas buscam um operacional lucrativo. Elas buscam um operacional com a qual elas possam se identificar, que elas possam compreender para lidar com o mercado financeiro com o objetivo de conseguir ganhar o dinheiro que ela tanto almeja e conseguir então realizar os seus sonhos e os seus desejos. No entanto, falar dessa forma, pensar dessa forma é a coisa mais gostosa que tem no mundo, é a coisa mais deliciosa que tem no mundo, mas assim que a pessoa entra nas operações do mercado financeiro, ela começa a perceber que não é tão simples apenas pensar dessa maneira. E aí ela entra numa busca de aprendizado para conseguir compreender como ela deve operar. E aí ela vai fazendo alguns testes com alguns operacionais aqui, com outros operacionais ali, e ela consegue ganhar um pouquinho, mas acaba perdendo muitão. E aí ela fica chateada, fica frustrada, fica angustiada e ela passa a procurar por outros operacionais, por outros traders profissionais, a fim de conseguir ter os mesmos resultados que essas pessoas tiveram. Agora, uma característica comum entre todos os traders, sem exceção, é que todos eles precisaram passar por uma fase de aprendizado. E essa fase de aprendizado, ela é uma fase que acontece não só no mercado financeiro, mas acontece com todo empreendedor ou investidor iniciante. A pessoa tem um objetivo, a pessoa tem um sonho, a pessoa tem um desejo e ela faz um aporte, faz um investimento que é cabível a ela, que ela consegue ter sozinha ou com sócios, para poder concretizar aquilo que ela quer. Seja lá um food truck, seja uma franquia, seja uma empresa de confecções, né, de roupas, de fardamentos, por exemplo, de materiais esportivos, enfim, cada um vai ter a sua própria vontade e a sua visão de fazer algum tipo de negócio. Então, elas entram nessas atividades, entram nesses nichos de mercado com um conhecimento que está muito mais baseado no sonho do que no conhecimento de como esse mercado funciona, de quais são as características peculiares desse mercado. E ela, por falta desse conhecimento, acaba tendo que aprender investindo através de acertos e através de erros. E segundo uma pesquisa do Sebrae de muitos anos atrás, também cerca de 95% dos empreendedores acabam fechando seu negócio num período de entre 2 a 5 anos, exatamente por falta de preparação, por falta de capacitação, por falta de formação e de, principalmente, conhecimento sobre como esse mercado funciona. Então, essa mesma estatística, ela também se estende para o mercado financeiro, porque quando a pessoa encontra essa possibilidade de operar na bolsa de valores, o mercado futuro, ela
acaba entrando com a mesma atitude como os empreendedores acabam encarando o início de um negócio. Falta uma série de informações, falta uma série de preparo para que eles consigam fazer isso. A coisa que existe em comum entre os investimentos dos iniciantes em qualquer nicho de mercado e no mercado financeiro é exatamente essa falta de informação e de capacitação necessária para que ele consiga obter um sucesso. Agora, muito bem sabemos que não basta ter um conhecimento teórico, há que se ter uma experiência prática, há que se ter um envolvimento emocional com as coisas. Veja bem um exemplo. Uma pessoa que estuda engenharia civil, essa pessoa vai ter durante a faculdade todo acesso ao conhecimento necessário para ela poder construir uma casa, um edifício, uma ponte, entre outras obras. Mas se essa pessoa não for vivenciar a prática e ter toda a visão e toda a vivência daquelas coisas que não são ensinadas na faculdade, mas que são aprendidas no exercício da profissão, essa pessoa não vai conseguir executar com muita habilidade, não vai conseguir executar com segurança aquela obra. Da mesma forma, no mercado financeiro, a pessoa encontra um sonho, ela encontra um desejo, ela encontra um motivo para conseguir fazer os seus investimentos no mercado financeiro, mas ela começa a procurar por cursos, começa a procurar por formações e começa a acreditar que aquela formação vai ser suficiente para que ela consiga ter a lucratividade que ela tanto deseja em pouquíssimo tempo. A diferença entre qualquer nicho de mercado, investimento em qualquer nicho de mercado e no mercado do mini índice ou de mini dólar está no volume financeiro que é necessário para poder investir. Hoje em dia, a Bolsa de Valores, através dos mini contratos, é viável para muita gente. Para você poder ter uma ideia, né, o valor mínimo para que você possa operar um mini contrato é de R$ 100 em uma corretora. Então, essa facilidade de investimento é uma facilidade que atrai muitas pessoas. Então, existem aquelas que vão operar com um valor muito pequeno e existem aquelas pessoas que têm uma condição de fazer um aporte inicial maior. E ela entra com um conjunto de conhecimentos que ela conseguiu garimpar na internet. E aí ela consegue ter uma base muito superficial, para falar a verdade, para que ela consiga replicar o seu conhecimento nas suas operações. E o que acontece na prática é o reflexo dessa capacitação que ficou à mercê ou ficou aquém daquilo que deveria ser. Falta informações, faltam práticas, mas além dessa parte de conhecimento, dessa parte teórica, existem as emoções associadas a esse investimento inicial. Ou seja, existem pessoas que têm muito dinheiro e que veem nesse mercado uma possibilidade de rentabilizar esse dinheiro de uma maneira mais rápida e acabam acreditando que, pela sua condição, ela vai ser capaz de conseguir operar esse mercado e ter um resultado positivo logo de cara. Assim como existem pessoas que têm um valor entre R$ 1.000, R$ 2.000 ali para poder iniciar as suas operações, e existem aquelas pessoas que têm um mínimo para operar que hoje é em torno de R$ 100.
E existe uma situação comum entre esses três perfis que eu estou falando. Uma pessoa que tem um mínimo, uma pessoa que tem algum dinheirinho, e uma pessoa que tem muito dinheiro para conseguir operar. Quer colocar 100 mil reais lá, por exemplo, de uma vez. Essas pessoas que estão iniciando, elas têm acesso ao mesmo conjunto de informações de uma maneira geral. E o resultado, infelizmente, é que 95%, para ser modesto, para não falar que é um pouco mais, acabam perdendo todo o dinheiro que colocam lá. E não é por falta de conhecimento básico, técnico, que essa pessoa conseguiu adquirir, mas é por conta da emoção, do medo de perder aquele dinheiro. Entenda, existem pessoas que têm apenas 200, 300 reais para poder fazer essa expectativa. Só que esses 200 reais representa para ela tudo que ela tem. Enquanto outras pessoas têm milhões e que colocam lá 20 mil reais e aqueles 20 mil reais para ela não tem a mesma importância que os 200 reais têm para outra pessoa, entende? Então, as pessoas elas acabam fazendo os seus investimentos de uma maneira ou de outra, e ao começar a fazer uma operação, essa emoção de proteção do seu dinheiro acaba acontecendo e ela passa a ter comportamentos que geram muita dúvida, muita insegurança, muita ansiedade para fazer a entrada de uma operação de forma correta. Então, algumas distorções da lógica do comportamento, do conhecimento, acabam acontecendo e, infelizmente, as pessoas acabam perdendo esse dinheiro. E a pessoa começa a não entender o que aconteceu direito para que esse custo, né, essa perda desse dinheiro, desse investimento inicial acontecesse. Então, ela começa a buscar por mais informação. E aí entra uma fase que é a fase da busca por um operacional que ela acredita que vai dar certo. Então ela começa a visitar as redes sociais e os canais de um trader, aprende alguma coisa, testa, perde dinheiro, depois ela vai para outro, testa, perde dinheiro. E no final das contas, isso acaba funcionando mais ou menos como aquele ditado popular que diz que de tanto macaco pular de galho em galho, chega uma hora que aquele galho quebra e ele cai. Então, infelizmente, as pessoas acabam adotando esse tipo de comportamento. Até que, depois de algum tempo, e esse tempo é variado, né, de pessoa para pessoa, algumas decisões começam a acontecer. Algumas pessoas simplesmente desistem, né, porque perderam uma certa quantia, e uma quantia que, independente do valor, foi importante para essa pessoa, e ela não se dispõe a colocar mais dinheiro ali. Então, ela acaba saindo e abandonando essa ideia. Outras pessoas passam a ser desestimuladas pela própria família a não continuar porque a família não está vendo um resultado interessante, está observando mudanças comportamentais que esse iniciante está tendo por conta de operações que fez que não resultaram em lucro. Então, essa pessoa ela acaba tendo problemas de relacionamento dentro da própria casa e ela começa a pensar, poxa, será que vale a pena eu viver esse tipo de problema por conta do mercado da Bolsa de Valores? Escuta de outras pessoas que o melhor investimento é a poupança, porque não tem risco. Então, uma série de situações vão fazendo as pessoas a fazerem algumas tentativas iniciais
E por conta da frustração, por conta da decepção que elas acabam tendo nas suas experiências iniciais, elas já vão deixando de operar. Outras pessoas, elas são mais persistentes. Elas entenderam uma lógica do mercado, mas ela ainda não tem todas as informações que ela precisa ter para ela conseguir operar de uma maneira mais sustentável. Então, ela começa a se aprofundar e começa a selecionar alguns operacionais, alguns setups com os quais ela aumenta o seu nível de crença, a sua fé, a sua expectativa de que aquilo vai funcionar. No entanto, como o mercado é um mercado probabilístico, é natural que o investidor da renda variável no day trade ou em outras modalidades vivencie momentos de ganhos, mas que também vivencie momentos de perdas. Quando a representatividade, o valor daquele investimento, ele é perdido em parte ou totalmente, essa pessoa pode sofrer emocionalmente de uma maneira muito importante. E por conta desse sofrimento, por conta dessa diferença de humor, por conta dessa responsabilidade que ele projeta no mercado e um resultado frustrado, essa pessoa permanece por um tempo maior do que o primeiro perfil de investidor, mas ela não persiste por tempo suficiente para fazer o resultado acontecer. O que há de comum nesses dois perfis é que o pensamento geralmente é um pensamento de expectativa de curto prazo para conseguir ter os ganhos, conforme eles enxergam na divulgação das redes sociais e de alguns canais aí no YouTube. Então, quando ela se dá conta de que aquilo que ela precisa fazer para conseguir ter os resultados está um pouco mais distante daquilo que realmente ela imaginou, ela prefere dedicar os investimentos dela para outras modalidades do mercado. E geralmente acabam fazendo essa migração da renda variável para a renda fixa, né? Porque sentem-se mais seguras em fazer isso, ou então vão buscar fazer os seus investimentos em algum tipo de negócio que seja acessível segundo as condições dela. Então, tem pessoas que vão buscar atividades autônomas, outras vão buscar micro franquias, pequenos negócios, vão buscar empreender de maneira autônoma, e dessa forma as pessoas acabam rentabilizando de fato o seu dinheiro, ao invés de arriscar aquele dinheiro dentro da renda variável. E existe aí um terceiro perfil de pessoa, né, que conseguiu compreender que todo investimento ele é de longo prazo. O day trade ele possibilita a realização do lucro ou do prejuízo em apenas um dia. E você pode sacar o lucro desse dinheiro no dia seguinte. Então, isso atende a uma expectativa e uma necessidade de uma camada da população muito grande que precisa e que tem urgência de conseguir multiplicar o seu dinheiro, triplicar o seu dinheiro, quadruplicar o seu dinheiro. Então, a pessoa acaba pensando que ela encontrou um meio que vai possibilitar a ela satisfazer a sua necessidade de um dia para o outro. No entanto, não é bem assim que a coisa funciona. Hoje mesmo eu estava conversando com um vizinho sobre o day trade e ele falou para mim que perdeu uma quantidade significativa de dinheiro porque a expectativa que ele criou
era uma expectativa de 400% em 30 dias. E aí ele começou a falar e explicar um pouco da trajetória dele, até que ele falou que ele entendeu que o ideal para que ele pudesse rentabilizar era cerca de 2, 3, 4% no máximo no mês. E isso parece ser muito pouco quando você fala de, eu vou ganhar 4% daquilo que eu investi no mês, então não vale muito a pena, né? Mas quando você compara 4% no mês frente a qualquer investimento na renda fixa, é muito. É um resultado muito satisfatório. E traders profissionais elevam um pouquinho essa projeção para 6, 8, estourando 10% ao mês. Então, quando a pessoa entende o que ela está falando, ela anula aquela ideia fantasiosa que é propagada nas redes sociais com carros importados, liberdade econômica e financeira, viagens, restaurantes e coisas do tipo, né? A gente tem que entender que a rede social ela está vendendo muitos sonhos e as pessoas acabam comprando todos esses sonhos. E as pessoas que já compreenderam que o investimento é de longo prazo, elas permanecem no mercado financeiro buscando compreender o porquê que ela ainda não está conseguindo ser lucrativa. Essas pessoas que conseguem passar por essas dores de perdas acumuladas, de perdas consecutivas, elas acabam com o tempo entendendo o que se fala sobre 80% mentalidade e 20% operacionalidade. Elas começam a entender que existem aspectos emocionais que influenciam na sua tomada de decisão. Então, o meu trabalho junto com os traders, como psicólogo, é explorar junto com essa pessoa quais são essas emoções que fazem com que ele se sinta ansioso demais e entre numa operação antes do tempo, ou entre atrasado, ou que ele hesite em entrar em uma operação. Quais são os significados em relação à perda ou a ganho de dinheiro que essa pessoa construiu ao longo da sua vida? Quais são os seus receios? Quais são os seus medos? O que é que aconteceu na sua vida que não te permitiu que você pudesse ser bem-sucedido na sua atividade profissional que você escolheu? Por que que existe tanta oscilação? E aí, quando a gente vai investigar um pouco disso, a gente percebe que não é apenas no day trade que essa pessoa sente dificuldade, mas que é uma dificuldade que está presente na sua vida. Então, sim, nós temos, através de um profissional habilitado, né, um psicólogo ou uma psicóloga, ou alguém que tenha um forte conhecimento e uma forte experiência prática, os instrumentos necessários para poder fazer com que essa pessoa consiga trabalhar essas emoções de uma maneira diferente do que elas têm trabalhado. Então, quando uma pessoa me procura para fazer esse trabalho, inicialmente é exatamente isso que eu faço com ela. Eu vou conhecer um pouco da vida dessa pessoa. Ela vai compartilhar comigo de maneira confidencial, de maneira sigilosa, aquilo que ela tem acreditado, como que ela construiu os significados da vida dela, o que ela pensa a respeito de dinheiro, o que ela pensa a respeito de ela ser bem ou mal sucedida, como que esse padrão de pensamento tem refletido nos seus comportamentos e na sua
evolução financeira ao longo da vida. Então, tudo isso vai ser trabalhado num primeiro encontro, como uma sessão de psicoterapia realmente. Assim que eu tenho informações a respeito dessa pessoa, eu vou avaliar como que esse padrão de comportamento se associa com as operações dela, e essa análise eu faço através de uma série de itens de um relatório de performance. Dessa forma, eu trago a consciência dessa pessoa, o que de fato está acontecendo, e ela vai entender as razões pelas quais ela tem os comportamentos que ela tem no mercado financeiro. Ah, mas Marcelo, que tipo de comportamento você está falando? Olha, por exemplo, o medo, ele é uma emoção que pode provocar três tipos de comportamento. O primeiro deles é a fuga, ou seja, quando uma pessoa ela se lança em um investimento e ela sente medo de poder perder um dinheiro, ela busca sair o mais rápido possível disso. E muitas vezes isso pode estar relacionado com memórias do passado, com interpretações dessas memórias do passado, em que alguém afetivamente importante por essa pessoa pode ter falado que essa pessoa não seria capaz de realizar alguma coisa. Muitas vezes esse tipo de comunicação feito por alguém próximo, por um familiar, impacta a vida da pessoa de tal forma, aquela emoção e a dor de ter escutado aquela emoção, se elas permanecem e acabam construindo um sentimento atemporal de não permissão de conseguir ser diferente. Então você está falando, eu estou falando o quê? Que, poxa, então de repente eu tenho dificuldades de desenvolver uma carreira, de repente você tem dificuldades de conseguir guardar dinheiro, você tem dificuldades de ter consistência em vários aspectos da sua vida, porque você se traumatizou com um, uma conversa, com um, algo que alguém falou para você e que te fez se sentir ruim, e de alguma forma você começou a acreditar que essa pessoa poderia estar certa. Então, na hora que a gente começa a trabalhar todas essas questões emocionais, a gente ganha a oportunidade de repensar isso e começar a entender que aquilo que foi interpretado lá atrás, ele se mantém até os dias de hoje, e só que como passou muito tempo, a pessoa já não consegue mais se lembrar ou relacionar uma coisa com a outra. Então, talvez ela possa ficar perdida ao longo de uma vida inteira, sem conseguir evoluir por conta de uma crença que foi estabelecida numa época em que não se havia uma maturidade emocional suficiente para que aquela interpretação daquele acontecimento também fosse diferente. Então, essas situações a gente vai trabalhando, a gente vai modificando até que a pessoa consiga compreender que, independente do que aconteceu lá no passado, que não dá para mudar, a forma como ela vai lidar com aquilo, a interpretação que ela deu na época, não precisa permanecer para o resto da vida, ela começa a olhar a si mesmo perante a vida de uma forma diferente. Ela começa a se posicionar de uma forma diferente. Algumas pessoas vão fazer esse processo de uma maneira muito rápida, outras vão precisar levar um tempo para poder assimilar essa nova significação dos acontecimentos.
e aí sim ela vai passar a modificar os seus próprios comportamentos. Esse trabalho inicial ele vai ter o objetivo de reduzir esses medos, reduzir a ansiedade, para que a pessoa possa, junto com o conhecimento técnico, operacional, fazer investimentos mais assertivos quando ela entra na operação. O segundo momento é pegar esse relatório de performance e cruzar essas informações com a parte da terapia. E uma vez que a gente consegue se conscientizar do que é que está acontecendo com o comportamento do trader, e ele passa a ter consciência daquilo que ele faz certo e daquilo que ele faz errado, e entende os motivos para isso, ele ganha a possibilidade de modificar o comportamento. E modificar o comportamento é essencial para também modificar os resultados. Quem aqui nunca ouviu aquela palavra que é a definição de loucura? É esperar ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, não é? É um jargão que existe aí, que virou um clichê, né? Claro que tem lá o seu sentido, né? De uma maneira muito simplificada, mas a questão, para poder chegar nesse ponto, ela é bem complexa. E aí, cada pessoa tem a sua própria história e que precisa ser trabalhada, as emoções precisam ser desenvolvidas, os sentimentos e as interpretações também precisam ser, para que a pessoa não permaneça em um ciclo, né, autodestrutivo, para que ela não permaneça num ciclo onde uma crença que ela tem, devido a algo que ela vivenciou no passado, permaneça eternamente. Então, o day trade e esse trabalho que eu faço traz a possibilidade dessa pessoa repensar e, principalmente, se comportar, modificar a sua postura, modificar o seu olhar, desenvolver outros critérios, outros filtros, para que ela consiga, de fato, operar de uma forma diferente do que ela tem operado. E aí ela começa a experimentar resultados diferentes. Então, esse é um processo que também leva um tempo. Algumas pessoas compreendem isso muito rápido e passam a aplicar essas novas diferenças de uma maneira que já produz resultados diferentes. Assim que a gente cruza essas informações, juntos estabelecemos metas comportamentais para que elas reflitam na modificação da sua operação, modificando o resultado. E as pessoas que eu venho acompanhando e que vêm fazendo esse trabalho junto comigo estão encantadas com a diferença de como elas estavam fazendo as suas operações de como elas estão fazendo agora. E isso é muito importante, e isso traz uma elevação de autoconfiança, uma elevação de autoestima, uma forma de poder compreender o que ela precisa de fato parar de fazer, que ela quebre um ciclo vicioso ao qual ela foi induzida a ter, até mesmo pelos cursos que ela fez e pelas coisas que ela já ouviu, e conseguir se colocar e se posicionar na vida e no mercado financeiro de uma forma muito mais saudável do que ela tem feito. Então, meu trabalho gira em torno disso. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre isso, me manda uma mensagem no Instagram. Eu vou deixar aqui o meu contato na descrição do vídeo. Escreva nos comentários. Eu tenho um perfil também lá no Telegram,
que eu também vou deixar o link aí. Enfim, espero que esse tipo de informação que eu estou te dando te faça pensar um pouquinho na importância do seu desenvolvimento de competências emocionais para que você consiga modificar os seus comportamentos e assim modificar os seus resultados. Com isso, não estou prometendo e nem estou dando garantia de que você vai ficar rico daqui a 30 dias. Estou falando que você vai conseguir modificar a forma como você está se vendo no mundo e no day trade, na forma como você está se relacionando com todas as coisas. A partir do momento que você ganha essa nova consciência, você tem uma condição melhor de gradativamente ajustar o seu comportamento a essa nova percepção, fazendo naturalmente que as suas consequências financeiras também se modifiquem para melhor. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já inscreva-se no canal. Se você curtiu, clica aí no joinha, compartilhe esse vídeo para que a gente possa conseguir ajudar mais pessoas a desenvolver essas competências e alcançar os resultados que ela quer. Eu fico muito feliz que você acompanhou o vídeo até aqui. Desejo sucesso para você e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.